Informação ao vivo que chega primeiro pra você. Olha só, tem novidade em um incêndio que aconteceu essa manhã lá na QNN2 em Ceilândia. Imagens do helicóptero da Record TV. A Casa da Informação. Aqui é ao vivo, você confere tudo. Desde cedo essa movimentação em Ceilândia. E olha, a primeira informação que chegou pra gente é que um homem teria ateado fogo de propósito nesse barraco e depois fugiram do local. As imagens mostram um incêndio em grandes proporções, destruiu tudo, várias casas próximas. O helicóptero da Record, onde a notícia está, mostrando a ação do Corpo de Bombeiros. E eu quero ter aí novas informações desse caso. Olha, vamos ver ao vivo como é que tá a situação agora? Olha aí, ó. Olha como é que tá a situação agora. Totalmente destruído. Completamente perdido tudo ali, hein? Era um barraco, uma casa. São imagens ao vivo. Fábio Raposo trazendo imagens do nosso helicóptero do local onde esse incêndio atingiu esse barraco lá em Ceilândia. Quem tá lá embaixo, na rua, acompanhando de perto a situação, é a minha amiga Gabriela Faria, que tá aqui comigo, inclusive, né, Gabi? Você tem novidades aí dessa história? O que aconteceu? Foi de propósito mesmo? Esse homem quis incendiar esse barraco? Já se sabe o motivo dessa história? Seja bem-vinda, amiga. Boa tarde. Boa tarde, Cadengue. Boa tarde, pessoal que está ligadinho aí no Balanço Geral. Primeiro, Cadengue, explicar por que a minha equipe, eu e a minha equipe não estamos no local desse incêndio, né, Cadengue? Nós estamos aqui no Tagua Parque, procuramos um local mais seguro, porque no momento em que a gente chegou hoje de manhã para poder fazer essa reportagem ali na QNN2, essa quadra, Cadengue, é de um conjunto H, ele fica bem próximo à linha do metrô, à estação do metrô ali em Ceilândia. Simplesmente chegou um homem, né, e começou a ameaçar as pessoas que eu estava conversando. Eu estava conversando com vizinhos ali do local, estava conversando inclusive com uma mulher, Cadengue, que se dizia que morava ali nesse barraco. Ela estava me contando a história, ela disse que era moradora de rua, né, moradora em situação de rua, que ela viu aquele lote ali abandonado, tinha uma casinha ali já montada nesse local, nesse terreno, toda suja, né, com muitos lixos e muita sujeira. Ela limpou o local e começou a morar ali até para ela sair da rua. Ela começou a contar essa história para mim. Só que no momento em que ela começou a contar essa história, inclusive ela disse que um outro rapaz começou a morar com ela, um rapaz mais jovem, de 20 e poucos anos. E aí parece que no ano passado teve alguma confusão entre os dois, uma briga, e ele teria ateado fogo nesse barraco. Isso o ano passado. E aí que ela colocou uma madeira, né, uma tábua, porque é tudo muito improvisado ali naquele local, por isso que esse fogo propagou nessa proporção que a gente vê nas imagens que foram feitas hoje de manhã pelo helicóptero nosso da Record, né, pelo Fábio Raposo. E assusta quando a gente vê o tamanho das chamas, né, Cadê? Inclusive os bombeiros foram com muita pressa ali, com muita agilidade para conter realmente essas chamas. Chamou muita atenção, né, teve a preocupação inclusive de atingir outras residências. A gente vê que é um local que tem uma construção do lado, uma igreja, do lado oposto tem casas, então teve esse medo, né? Nos fundos também outras residências, e a gente vê inclusive nessas imagens feitas hoje de manhã cedinho. Eu cheguei para trabalhar na Record, já vi ali no DF no ar as imagens sendo feitas pelo helicóptero da Record, e muito rápida essa ação dos bombeiros. E aí essa senhora estava me contando que ela teria separado essa moradia para que esse homem não ficasse próximo dela e que, de repente, ele teria colocado fogo agora. Só que no momento em que ela estava me contando essa parte, me aparecem dois homens, tá, Cadengue? A gente tem essas imagens. Daqui a pouco nós vamos soltar para as pessoas que estão ligadinhas aqui no Balanço Geral. Me aparecem dois homens, um dele com uma camisa do Flamengo e uma calça jeans, e ele começa a ameaçar essa mulher na nossa frente, Cadengue. Gabi! Inclusive, ele chega a falar para a câmera, né, para nossa câmera de reportagem, que ele mataria ela na frente das câmeras, sem problema algum. E o tempo todo ameaçando essa senhora, eles começam a bater boca, a gente fica com medo dele ir para cima dela, né? Porque ali naquele momento em que, né, uma possível agressão, a nossa reação é impedir, então poderia causar ali um problema muito maior, e de repente ele levanta a camisa.
E aí as pessoas falam que ele está armado. E aí, nesse momento, a gente se retira do local. Eu peço que essa mulher saia também do local, porque ela estava sendo ameaçada por esse homem. E ele fala tranquilamente para a nossa câmera, Cadengue, que foi ele sim que ateou fogo no barraco. Então, isso já está sendo investigado, né? Levamos esse caso, né, para a 23ª Delegacia de Polícia, responsável ali por Ceilândia. Então, esse caso já está sendo investigado e a gente aguarda informação, Cadengue, que durante toda a manhã eu fiquei no pé da minha produção, sabe? No pé mesmo, porque eu quero saber informações de como foi esse incêndio. E os bombeiros até agora não respondeu a gente. Eu não sei quantas viaturas, eu não sei quantos homens, né? Quanto tempo de trabalho dos bombeiros, né? A gente não sabe ao certo o motivo realmente desse incêndio, se foi realmente esse homem que colocou, né? Isso precisa ser investigado e num primeiro momento, né, os bombeiros poderiam passar uma informação de como que foi o tamanho desse incêndio, porque chamam muita atenção essas imagens que foram feitas hoje de manhã, né, Cadengue? Pois é, não, Gabi, eu tô acompanhando aqui algumas imagens recuperadas logo cedo e olha, na boa, assim, agora o incêndio, a gente tá mostrando a ação dos bombeiros, mas eu quero falar sobre essa ameaça. Alô, Polícia Civil. Meus amigos, a Polícia Civil, como assim? A gente está preparando o material que a Gabriela trouxe. A Gabriela está no Tagua Park agora, porque a equipe dela estava lá para acompanhar e tentar entender, trazer a história desse incêndio dessa manhã em um barraco em Ceilândia. Ela acabou de contar. E tinha um homem aí que seria o responsável por esse incêndio, teria causado de propósito o incêndio. E durante a entrevista da Gabi com os moradores, com os vizinhos, ela e a nossa equipe e outras pessoas foram ameaçadas. As imagens estão sendo preparadas. Gabi, o que ele falava pra você? Ele então confessou que tacou fogo de propósito no barraco e ele ameaçou você e nossos amigos aí, cinegrafista, auxiliar, pode até falar o nome deles, quem tá com você hoje, falando o quê? Também ameaçando de morte? Também ameaçando bater? Conta pra mim, por favor, que isso é muito sério. Olha, Cadengue, a minha equipe é o Apolion Kumaru, o repórter cinematográfico, o auxiliar é o Wilon Marcos. Nesse momento, eles estavam posicionados, né, a uma distância para fazer imagens desse local que foi incendiado, que não sobrou nada. A gente vê pelas imagens feitas pelo Apolion Kumaru. Inclusive, é um local onde, a princípio, eles disseram que era como se fosse um depósito de materiais recicláveis. E parece que é isso mesmo. Parece que esta mulher que estaria morando neste barraco, ela usava esse local realmente para guardar esses materiais, porque esta é a forma dela ganhar dinheiro. Porque ela me disse que morava ali. Então a gente estava começando a colher essas informações, porque a gente não teve nenhum respaldo dos bombeiros, até para saber um pouco dessa história. Então o Apolion Kumaru, o repórter cinematográfico, estava um pouco distante, o Wilon Marcos também, e eu já conversando com essa mulher. De repente começou um bate-boca deste homem que apareceu na esquina, ele com uma camisa do Flamengo, uma calça jeans, acompanhado de um outro homem, eu já nem reparei como estava vestido, porque eu fiquei mais preocupada com esse homem com a camisa do Flamengo, porque ele começou a bater boca, né? Ele foi em direção ao meu cinegrafista, cumprimentou os meninos e eu, né, Cadengue, você sabe, a gente que é repórter é um olho aqui, um olho no gato, um olho no peixe. Eu reparei que ele estava lá meio estranho, bateu, cumprimentou os meninos, até então a gente achou que fosse algum morador ali, queria falar da situação do incêndio. E de repente a mulher virou para mim e falou assim, foi ele que tacou fogo. Ela e outros moradores, a gente vai ver nas imagens que eu estou conversando com ela e uns outros moradores ali próximos, que eu nem tive tempo de conversar com eles, viu, Cadengue? Foi tudo muito rápido. A gente chegou muito atrasado nesse incêndio, a gente estava muito desesperado, inclusive para entrar ao vivo aqui para conversar com você. E aí, nesse momento em que ela começa a falar isso, ele vira e fala assim, foi eu mesmo. Aí ele já veio pro meu lado. Foi eu mesmo que taquei fogo e eu taquei mesmo. E aí eu não consegui entender aquela confusão. Aí o meu repórter cinematográfico Apolion já começou a filmar um pouco. E aí, nesse momento, pega, inclusive, ele falando isso. Ele falando, taquei fogo mesmo e mato você até na frente da câmera. Ele chegou a falar, inclusive, Cadengue, que ele falou assim, o que importa aqui não é o que está sendo filmado agora. O que importa aqui é o que aconteceu antes. Toda ação gera uma consequência. Ele apontou o dedo, tem essas imagens, eu vi,
porque depois a gente viu aqui o que a gente tinha filmado. Tem isso, o momento... Aí eu já saio de perto dessa mulher, já fico distante, até para ver o que iria acontecer ali. E aí ele vira, aponta o dedo para ela e fala, toda ação tem uma consequência. E ele fala o tempo todo, foi eu sim que taquei fogo no barraco. E levanta a camisa por 2 vezes, Cadengue. Nessa hora em que ele levanta a camisa, ele está de costas para as câmeras. Só para encerrar aqui, para a gente entender. Ele está de costas para as câmeras. E aí a gente não viu se ele realmente estava armado. Mas um dos moradores chegou a falar, você viu que ele está armado? Ele está ameaçando e está armado. Perfeito, Gabi. A gente está preparando então as imagens. Reportagem que a Gabriela fez há poucos instantes, onde o incêndio em Ceilândia foi mostrado aqui pela manhã. E um homem que ateou fogo e depois ameaçou não só vizinhos, como também a imprensa, nossos colegas Gabriela Faria e nossos colegas cinegrafistas e auxiliares. Olha, Gabi, daqui a pouquinho você volta, eu quero ver essas imagens. Vamos cobrar providência e novidades também nessa história. Tá aí, Gabriela Faria, ao vivaço, o nosso Balanço Geral.